Mercados desabam depois que China paga na mesma moeda de Donald Trump e taxa importações dos Estados Unidos em 34%. Sistemas de meteorologia disparam alertas para chuvas intensas durante o fim de semana em várias regiões do Brasil. Publicado o decreto que antecipa para abril e maio o pagamento do 13º salário dos aposentados e pensionistas. Mudança do Minha Casa Minha Vida vai permitir que família com renda de até R$12 mil por mês compre um imóvel. Exército de Israel inicia nova ofensiva por terra na faixa de Gaza. Justiça da Coreia do Sul confirma impeachment do presidente que estava afastado por tentar implantar a lei marcial no país. Dados divulgados com atraso mostraram que 2 anos atrás, quase metade dos estudantes do 2º grau não estavam alfabetizados. E um estudo revelou que subir escadas ajuda as pessoas a enfrentarem os problemas que surgem naturalmente com a idade. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Como resposta às tarifas de Donald Trump, a China anunciou que vai aplicar tarifas de 34% sobre todas as importações de produtos dos Estados Unidos. O presidente americano disse que a China entrou em pânico e não vai mudar as políticas comerciais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desencadeou nesta semana uma guerra comercial global com o anúncio de tarifas que variam entre 10% e 50% sobre as importações de todos os países do mundo e impostos adicionais aos principais parceiros comerciais de Washington. China está sendo atingida com uma das mais altas tarifas de 34%, além dos 20% que ele impôs anteriormente no início deste ano, chegando perto dos 60%, que ele havia ameaçado o país asiático durante sua campanha à corrida à Casa Branca. Em retaliação à alíquota imposta pelo governo americano, a China anunciou que vai aplicar as mesmas tarifas de 34% sobre todas as importações de produtos dos Estados Unidos a partir de 10 de abril, como resposta às tarifas de Washington sobre os produtos chineses. A China também adicionou 16 empresas americanas à sua lista de controle de exportação e classificou outras 11 como entidades não confiáveis, impedindo suas operações no país. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que a China entrou em pânico depois que Pequim anunciou novas tarifas alfandegárias de 34% às importações americanas. Pequim denunciou as novas tarifas dos Estados Unidos como uma típica ação de intimidação unilateral que não está em conformidade com as regras do comércio internacional e prejudica seriamente os direitos e interesses legítimos da China. O governo chinês também entrou em consulta na OMS, Organização Mundial de Comércio, para contestar a medida norte-americana. Em sua rede social, o presidente dos Estados Unidos escreveu que a China jogou errado, entrou em pânico, sendo a única coisa que não pode se dar ao luxo de fazer. O presidente americano disse também para os investidores que suas políticas nunca mudarão em meio à queda nos mercados de ações globais pelo 2º dia após o anúncio de seu plano tarifário e as medidas de retaliação da China. Donald Trump reforçou que suas ações fazem parte de uma estratégia mais ampla para impulsionar a economia americana. A guerra comercial já rende processos contra Donald Trump. Uma organização jurídica sem fins lucrativos processou o presidente americano e o governo pelo mau uso de poderes especiais para impor taxas à China no início de fevereiro e sobretaxas atuais contra Pequim. E a balança comercial brasileira fechou o mês de março com saldo positivo de 8 bilhões e 200 milhões de reais. 8 bilhões, e 200 milhões de reais. O melhor resultado da história para o 3º mês do ano. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, a China e seus parceiros asiáticos foram os maiores compradores dos produtos brasileiros, enquanto que a América do Norte, que inclui os Estados Unidos, fecharam menos negócios com o nosso país. A expectativa agora é em relação ao resultado deste mês.
com o aumento das tarifas de Donald Trump. Os temporais que caíram nesta sexta-feira em São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará causaram alagamentos e transtornos no trânsito das capitais desses estados. E a previsão do IMET e do CEMADEM é que a chuva continue no fim de semana nesses estados de forma moderada e intensa. As regiões das zonas leste e sudoeste da capital paulista foram postas em estado de atenção pelo Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo. Segundo o CGE, a chuva ganhou força à medida que se deslocou sobre a capital. Foram registradas enchentes no bairro Piraporinha, na região de Santo Amaro, na Zona Sul. Moradores fizeram vídeos em que uma rua do bairro ficou totalmente submersa, impedindo a passagem de um ônibus que ficou parado no alagamento. Em Santo André e São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, também foi registrada chuva forte. Ruas ficaram totalmente alagadas e a água invadiu algumas casas. O nível do rio Tamanduateí ficou elevado, com risco de transbordar. Em Diadema, também ruas ficaram alagadas e usuários do transporte coletivo enfrentaram atrasos dos ônibus. O corredor ABD ficou submerso na água da chuva. No Rio de Janeiro, cidades da região serrana, Costa Verde e da Baixada Fluminense suspenderam as aulas devido às fortes chuvas que atingem o estado. Em Petrópolis, por exemplo, o município também decretou ponto facultativo nas repartições públicas. Um alerta via SMS foi emitido para moradores ficarem em alerta para as chuvas intensas. Já em Teresópolis, o anúncio sobre a suspensão das aulas foi emitido ainda na quinta-feira. Equipes da prefeitura atuam para minimizar riscos e responder prontamente a qualquer emergência. Na Costa Verde, em Angra dos Reis, as escolas municipais também estão fechadas. Em Nova Iguaçu, na Baixada, as aulas no turno da manhã acontecem normalmente. No entanto, os estudantes dos períodos da tarde e da noite foram comunicados que as atividades serão remotas. Profissionais da educação destes turnos também serão dispensados de suas atividades presenciais na cidade. As escolas que funcionam como pontos de apoio em caso de chuvas intensas estarão abertas para atender a população. No estado do Ceará, onde choveu muito entre a madrugada e a manhã desta sexta-feira, mais de 100 cidades estão em alerta máximo para o risco de novos temporais. Na cidade de Maracanaú, região metropolitana de Fortaleza, moradores de uma das ruas que foram alagadas não conseguiram sair de casa devido ao excesso de água. Algumas casas foram invadidas pela enchente e móveis e objetos pessoais foram atingidos. Na cidade de Fortaleza, capital do estado, moradores de alguns bairros acordaram ilhados e com os veículos que estavam estacionados boiando nas ruas. Só na cidade de Fortaleza choveu 50 mililitros. Em todo o estado já choveu mais de 100 mililitros, muito acima do esperado para o mês de abril. De acordo com a meteorologia, a previsão é de mais chuva no estado durante o fim de semana. O Instituto Nacional de Meteorologia também emitiu alerta para chuvas intensas e ventos de até 100 km por hora em cidades de São Paulo, incluindo ainda partes do Paraná. Mas os alertas também foram emitidos para outras regiões do país. 7 pessoas morreram no acidente de um ônibus que rolou em uma ribanceira no Rio Grande do Sul. 9 passageiros do veículo foram internados. O ônibus levava professores e estudantes do Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria. O acidente aconteceu no município de Imigrante, no Rio Grande do Sul, por volta das 11 horas da manhã de hoje. O veículo transportava mais de 30 pessoas. Segundo o Hospital de Teutônia, 17 pessoas foram levadas ao local, 5 em estado grave. Outras 9 foram para hospitais de Estrela e Lajeado. O grupo estava a caminho de uma visita técnica ao Cactário Hearst. A Prefeitura de Imigrante emitiu uma nota dizendo que estão prestando todo o suporte às famílias e agradeceu às equipes de resgate da região. A Universidade Federal de Santa Maria decretou luto oficial de 3 dias, suspendendo as atividades acadêmicas entre hoje e amanhã.
O número de furtos de celulares no último feriado prolongado na cidade de São Paulo aumentou mais de 50% em relação ao mesmo período do ano passado. Já o número de roubos, que é quando existe violência, diminuiu mais de 25%. Os feriados prolongados sempre são motivos de alegria para o trabalhador, mas nos dias 22 e 23 de fevereiro, quase 1.100 furtos e cerca de 500 roubos de celulares foram registrados. A soma de todas as ocorrências do estado mostra que, ao todo, 2.200 pessoas perderam o aparelho para criminosos, um número maior que o dobro anunciado pelo governador Tarcísio de Freitas. No dia 24 de fevereiro, a Secretaria de Segurança Pública, SSP, divulgou 880 registros de boletins de ocorrência ligados a celulares roubados ou furtados na capital paulista. No estado de São Paulo, mais de 1.000 BOs foram registrados. A SSP chegou a divulgar queda de 62% nos números de roubo e furto em todo o estado, em comparação com os números de 2024. No final de semana, dos dias 2 e 3 de fevereiro, foram 1.169 registros, sendo 655 deles na capital. A SSP diz que foram montadas operações especializadas e ações de inteligência com o objetivo de minimizar os roubos. Os traficantes estão diversificando os negócios no Rio de Janeiro. Os pontos de venda não têm limites. Eles vendem cocaína e crack até perto de um posto da Polícia Militar. Ao governo do estado resta a resposta de que está trabalhando para acabar com o problema. O tráfico de drogas tem se expandido para além das comunidades e agora atinge pontos turísticos e regiões à beira-mar do Rio de Janeiro. Um levantamento das secretarias municipais de ordem pública e assistência social revelou 15 locais fora das favelas onde traficantes oferecem crack e outras drogas, incluindo áreas movimentadas como a Praça do Ó, na Barra da Tijuca, a Avenida Mendes Sá, na Lapa, e a Praça Cristiano Ottoni, próximo ao Comando Militar do Leste. O Disque Denúncia também mapeou 77 pontos de consumo espalhados por 35 bairros, a partir de reclamações da população nos últimos meses. Os bairros com maior concentração de usuários e pontos de venda são Centro, Jacarepaguá, Bangu e Copacabana. Além disso, a Prefeitura do Rio estima que a quantidade de locais de consumo tenha aumentado desde o último censo oficial, realizado em 2018, quando 150 áreas foram identificadas. A questão do uso de drogas em locais públicos se tornou alvo de debate entre as autoridades. O governador Cláudio Castro defendeu que a Prefeitura do Rio adote medidas semelhantes às de São Paulo, onde um muro foi erguido para isolar usuários de drogas na região da Cracolândia. Já o secretário estadual de Segurança ressaltou que o problema não pode ser tratado apenas como uma questão policial, mas sim como um desafio que envolve diferentes esferas do poder público. Os números confirmam a gravidade da situação. Nos 3 primeiros meses de 2025, a Polícia Militar apreendeu mais de 2 toneladas de crack, um aumento de 26,5% em relação ao mesmo período de 2024. No total, quase 9 toneladas de entorpecentes foram retiradas das ruas. Além disso, a Secretaria Municipal de Saúde informou que no ano passado foram registradas 800 internações compulsórias e 3.000 involuntárias de dependentes químicos. Diante desse cenário, especialistas apontam que o combate ao tráfico e o tratamento dos dependentes exigem medidas coordenadas entre segurança pública, assistência social e saúde. Enquanto o tráfico avança para áreas turísticas e movimentadas, moradores e comerciantes cobram ações mais eficazes para conter o problema e garantir mais segurança na cidade. E veja a seguir, publicado o decreto que antecipa para abril e maio o pagamento do 13º salário dos aposentados e pensionistas. E mudança do Minha Casa Minha Vida vai permitir que família com renda de até R$12 mil por mês compre um imóvel. As famílias com renda de até R$12 mil por mês poderão comprar imóveis através do programa Minha Casa Minha Vida.
pagarão juros mais baixos que os do mercado, mas não terão desconto na dívida. O governo federal oficializou a criação de uma nova faixa de renda dentro do programa habitacional Minha Casa Minha Vida. A medida amplia o limite de renda familiar de 8 para 12 mil reais. A nova diretriz foi estabelecida por meio de decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e publicado no Diário Oficial da União nesta sexta-feira, dia 4 de abril. Com a mudança, famílias com renda mensal de até 12 mil reais passam a ser contempladas pelo programa habitacional em uma nova modalidade informalmente chamada de faixa 4. O financiamento previsto para essa nova faixa poderá ser feito em até 420 meses, o equivalente a 35 anos, com limite de valor de imóvel de até 500 mil reais. A taxa de juros projetadas é de 10,5% ao ano, índice que, segundo o governo, é inferior ao praticado pelo mercado atualmente. Diferente das faixas anteriores do programa, a nova categoria não contará com o subsídio do governo. Isso significa que o financiamento será integral, sem desconto no valor do imóvel, com o custo total sendo pago pela própria família. A estimativa do Ministério das Cidades é de que cerca de 120 mil famílias sejam atendidas por essa nova faixa de financiamento. Os recursos que viabilizarão a medida virão do Fundo Social do Pré-Sal, que agora será utilizado para custear também a faixa 3 do programa, voltado para famílias com renda entre 4 e 8 mil reais. Até o momento, o governo ainda não informou a data em que os financiamentos da nova faixa começarão a ser oferecidos. Também permanecem em aberto questões como a possibilidade de um teto de renda específico para áreas rurais, modelo já adotado nas faixas anteriores, e se as moradias dessa faixa serão incorporadas ao programa de aceleração do crescimento. Outro ponto que ainda depende de esclarecimento é se haverá a exigência de que os beneficiários da faixa 4 não possuam outro imóvel registrado em seu nome, critério atualmente adotado nas demais modalidades do programa. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva concedeu ao cacique Raoni, que pertence ao povo Caiapó, a mais alta condecoração brasileira, a Gran Cruz da Ordem Nacional do Mérito. O cacique de 93 anos falou em língua nativa sobre a exploração de petróleo na região e teme as consequências ambientais. O presidente Lula se encontrou com o cacique Raoni na aldeia Piaraçu, no Mato Grosso. O cacique Raoni é uma das maiores lideranças indígenas do país, de destaque na atuação política em prol da defesa do meio ambiente e dos direitos indígenas. O cacique ganhou projeção internacional nos anos de 1970 e 1980, participando de um documentário exibido no Festival de Cannes e de uma campanha com o cantor Sting. Durante a visita no Xingu, o presidente Lula concedeu ao cacique Raoni, que pertence ao povo Caiapó, a mais alta condecoração brasileira, a Gran Cruz da Ordem Nacional do Mérito, ao lado da ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, e outras lideranças. Nós estamos realmente num momento onde os povos indígenas dão a sua contribuição para o país. Mais do que está hoje ocupando presencialmente, nós estamos levando também uma conscientização, nós estamos também levando uma maior compreensão sobre o que é ser indígena nesse país. Nós ainda fazemos um trabalho ali, em todos os cargos que a gente ocupa, de fazer com que as pessoas entendam o papel que os povos indígenas e que os territórios indígenas exercem para o Brasil e para o mundo. E é por isso que a gente segue com a nossa bandeira de luta maior, que é a demarcação dos territórios indígenas. Lula disse que nenhuma das autoridades do mundo é tão importante quanto o cacique Raoni, sobretudo na missão de semear a cultura indígena e defender os povos originários e a floresta. De acordo com o governo, a condecoração ao cacique Raoni é devido aos relevantes serviços prestados em defesa dos direitos dos povos indígenas, da floresta amazônica e do meio ambiente. Não existe na face da terra nenhum homem, nenhum presidente, nenhum rei mais representativo do que o nosso querido Raoni. A minha alegria de estar aqui e poder conversar com vocês. É com muita alegria que fazemos esse reconhecimento com a medalha Gran Cruz da Ordem Nacional do Mérito, a mais alta condecoração do Estado brasileiro. Missão
de semear a cultura indígena e o respeito aos povos originários e à floresta. Um trabalho indispensável para as conquistas indígenas das últimas décadas, como os direitos assegurados na Constituição de 1988. Em meio ao debate sobre a exploração de petróleo na bacia da foz do rio Amazonas, o cacique disse ao presidente Lula em língua nativa que teme as consequências ambientais e aos povos indígenas que vivem na região. O líder indígena se manifestou sobre a exploração de petróleo durante visita do presidente Lula à aldeia. Em fevereiro deste ano, Lula disse que não se pode descartar um estudo de possíveis impactos à região da margem equatorial. O pedido de exploração pela Petrobras foi negado pelo IBAMA, que alega que a estatal não comprovou a proteção da região em caso de derramamento de óleo. A Petrobras e o Ministério de Minas e Energia pressionam para que o IBAMA autorize o trabalho a fim de verificar se a exploração de petróleo é viável na região. Ambientalistas são contrários à exploração de petróleo na área diante do risco de devastação do ecossistema na região. Um levantamento divulgado pelo Ministério Público do Amapá mostra que o avanço do garimpo ilegal na Amazônia está devastando áreas gigantescas em busca de ouro. De acordo com o órgão, entre as regiões garimpadas está uma reserva de árvores gigantes, que medem mais de 85 metros de altura. A árvore foi apontada como segunda mais alta da Amazônia por pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, em levantamentos realizados de 2018 a 2019 em um santuário de árvores gigantes na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Iratapuru, em Porto Grande. A árvore mais alta tem 88,5 metros. Em outubro do ano passado, a Promotoria do Meio Ambiente do Ministério Público do Amapá recomendou que a Secretaria de Meio Ambiente do Amapá monitorasse a região por conta do perigo dos garimpos para o Santuário das Árvores Gigantes. Foi solicitado ainda que a Secretaria criasse mecanismos de proteção no raio de 1 quilômetro, ao redor de cada árvore gigante. A região abriga pelo menos 3 grandes garimpos ilegais. No dia 11 de fevereiro deste ano, a barragem de um desses garimpos se rompeu, provocando a liberação de rejeitos de minério no rio Cupiche e graves problemas ambientais na região. Segundo o Ministério Público, as primeiras informações oficiais sobre a presença de garimpeiros e a extração ilegal de ouro na região são de fevereiro de 2022. As árvores na Reserva de Desenvolvimento Sustentável foram localizadas em 2021 por pesquisadores. O angelim vermelho encontrado na reserva é a maior árvore do Amapá e mede de 85,44 metros de altura, o dobro da média das árvores na Amazônia, que varia 40 e 50 metros de altura. Foi publicado hoje no Diário Oficial o decreto que antecipou o pagamento do 13º salário dos aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios do INSS. 35 milhões de pessoas deverão receber o dinheiro, que poderá injetar mais de 70 bilhões de reais na economia. A primeira parcela do 13º salário dos aposentados do INSS vai ser paga de 24 de abril a 8 de maio. E a segunda parcela vai de 26 de maio a 6 de junho. As datas são definidas com base no dígito final do número de inscrição social e com base na renda do beneficiário. Quem ganha apenas o salário mínimo começa a receber antes de quem recebe mais que o mínimo. O decreto com a antecipação do 13º do Instituto Nacional do Seguro Social foi assinado nesta quinta pelo presidente Lula, durante evento que apresentou o balanço do governo até agora. A antecipação do 13º deve injetar 73 bilhões e 300 milhões na economia e vai beneficiará mais de 34 milhões de pessoas. Este será o 6º ano seguido em que os segurados do INSS vão receber o 13º antes das datas tradicionais, em agosto e em dezembro. Em 2020 e 2021, o pagamento aconteceu mais cedo por causa da pandemia de Covid-19. Antes do pagamento, o extrato com os valores e as datas de pagamento do benefício estarão disponíveis no aplicativo Meu INSS.
A consulta também pode ser feita pelo site do Instituto. As Nações Unidas afirmaram nesta quinta-feira que o mercado global de inteligência artificial deverá crescer em um ritmo frenético durante os próximos anos. Bom para quem investe, mas nem tanto para quem precisa de emprego. O mercado global de inteligência artificial deve alcançar 4 trilhões e 800 milhões de dólares, cerca de 27 trilhões de reais até 2033. É o que diz o relatório da ONU Comércio e Desenvolvimento, publicado nesta quinta-feira. O texto lembra que a tecnologia transforma as economias, criando uma variedade de oportunidades, mas também traz riscos de aprofundar as desigualdades. De acordo com o documento, o uso da IA poderia afetar 40% dos empregos em todo o mundo, gerando ganhos de produtividade, mas também trazendo preocupação sobre a automação e a perda de postos de trabalho. Enquanto as ondas tecnológicas anteriores impactaram sobretudo a classe operária, a ONU ressalta que com a inteligência artificial, setores que implicam tarefas cognitivas estão mais expostos. Isto significa que a mão de obra das economias avançadas será mais afetada. No entanto, estas economias estão mais bem posicionadas do que as emergentes e as de baixa renda para aproveitar as vantagens da inteligência artificial. A ONU afirma que a situação é similar em relação à inteligência artificial generativa, mas esse tipo de tecnologia poderia oferecer um potencial maior de aumento da mão de obra do que a automação, especialmente em países de rendas baixa e média. A inteligência artificial generativa é um ramo da IA que cria conteúdo novo, como textos, imagens, vídeos, músicas e áudios. E veja a seguir, Justiça da Coreia do Sul confirma impeachment do presidente que estava afastado por tentar emplacar a lei marcial no país. E o exército de Israel inicia nova ofensiva por terra na faixa de Gaza. O governo do Paraguai informou que deverá acompanhar com muita atenção as investigações sobre a denúncia de espionagem feita pelo Brasil contra autoridades do país. O procedimento tinha relação com o acordo da hidrelétrica de Itaipu. As negociações continuam suspensas. O Ministério das Relações Exteriores do Paraguai anunciou que irá acompanhar de forma contínua as investigações sobre a denúncia de que agentes da Agência Brasileira de Inteligência realizaram ações de espionagem contra autoridades paraguaias. A declaração foi feita após o embaixador do Paraguai no Brasil ser convocado para Assunção para prestar esclarecimentos ao chanceler Rubem Ramírez Lescano. Segundo nota oficial, o embaixador relatou detalhes sobre a operação de inteligência brasileira, abordando tanto os desdobramentos quanto as possíveis implicações do caso. Agentes da ABIN teriam acessado ilegalmente sistemas da presidência e do Congresso do Paraguai. Um depoimento à Polícia Federal de um servidor da agência confirmou que houve invasão de dados com o objetivo de obter vantagens em negociações ligadas à hidrelétrica de Itaipu. Diante do caso, autoridades brasileiras iniciaram uma série de contatos diplomáticos com o governo de Santiago Penha para evitar o agravamento da crise. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, entrou em contato com seu homólogo paraguaio, Rubem Ramírez, e reafirmou que a operação de inteligência foi iniciada em junho de 2022, durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, e encerrada em março de 2023, já sob a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Por meio de nota conjunta da Presidência da República e do Itamaraty, o governo afirmou que a atual administração não autorizou nem deu continuidade às ações de espionagem. O embaixador do Brasil em Assunção, José Antônio Marcondes, também esteve reunido com o vice-ministro paraguaio de Relações Exteriores, Victor Verdun, para prestar esclarecimentos. O Ministério Público do Paraguai também abriu uma investigação formal. A apuração inicial indica possíveis crimes como acesso indevido a sistemas e dados, além de interceptação de informações. Segundo fontes da ABIN ouvidas, a operação teria como foco a identificação de possíveis interferências estrangeiras, principalmente por parte da CIA, em campanhas que visavam pressionar a revisão do Tratado de Itaipu, uma mudança que poderia encarecer o custo da energia no Brasil e prejudicar a competitividade da indústria nacional. Essas suspeitas surgiram após a atuação da ONG paraguaia Demos, que promoveu palestras em locais com gestão compartilhada entre paraguaios e norte-americanos, como o Teatro de las Américas, em Assunção.
Em um desses encontros, realizados em abril de 2019, foram apresentadas estratégias para questionar os acordos da hidrelétrica, sugerindo a mobilização internacional e cautela no discurso anti-Brasil. A repercussão do suposto ataque cibernético levou o governo paraguaio a suspender temporariamente as negociações sobre a comercialização da energia de Itaipu. Israel anunciou que iniciou uma nova ofensiva terrestre na cidade de Gaza através de um comunicado nesta sexta-feira. A ação ocorreu menos de 48 horas após o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu prometer que intensificaria a pressão militar sobre o grupo terrorista Hamas para obter a libertação dos reféns. A Agência de Defesa Civil da Faixa de Gaza informou que pelo menos 30 palestinos morreram nas operações israelenses na Faixa de Gaza. Após 2 meses de trégua, Israel retomou a ofensiva no território em 18 de março, afirmando que a pressão militar é a única maneira para obrigar o Hamas a devolver mais de 50 reféns mortos ou vivos, que mantém em cativeiro. Um comunicado militar afirma que as forças israelenses começaram a realizar atividades terrestres em um bairro no leste da cidade de Gaza, com o objetivo de ampliar a zona de segurança. E acrescentou que os soldados permitem a saída de civis da zona de combate por vias organizadas para sua segurança. Quase todos os 2.400.000 habitantes de Gaza foram deslocados pelos combates e vivem em condições muito difíceis, enquanto Israel impede a entrada de ajuda humanitária no território devastado. Além da ação por terra, Israel também promoveu um ataque aéreo contra o prédio de uma escola que militares afirmam que estava sendo usado como um centro de comando e controle por militantes do Hamas. No entanto, autoridades de saúde de Gaza, que estão sob controle do grupo terrorista, disseram que o local servia de abrigo para famílias deslocadas e que o bombardeio matou pelo menos 27 pessoas, incluindo mulheres e crianças. Horas depois, o Hamas também divulgou um comunicado onde afirma que ofensiva israelense em Gaza cria condições muito perigosas para os reféns que ainda estão sob controle do seu poder. O Tribunal Constitucional da Coreia do Sul confirmou o impeachment do presidente Yoon Suk-yeol, que mergulhou o país em uma crise após decretar lei marcial no país. Yoon Suk violou o dever como presidente ao tomar ações que ultrapassaram os limites permitidos pela Constituição e que desafiam a democracia. O crime é punível com prisão perpétua ou, em casos mais graves, a morte. A confirmação da medida ocorre 4 meses após o fracasso de um autogolpe de Estado, comandado por Yoon, para impedir a chegada da oposição ao poder. O líder coreano aplicou a lei marcial, que é usada em momentos de crise ou guerra para garantir a ordem pública. A medida permite a aplicação de leis militares, o fechamento do parlamento e a proibição de manifestações, restringindo o direito da população. O ex-presidente sul-coreano foi afastado do cargo no início do ano e foi solto pouco antes do processo de impeachment. A Assembleia Nacional votou contra Yoon, que foi acusado de violar a Constituição, reprimir as atividades da Assembleia, deter políticos e minar a paz do país. A decisão abriu caminho para novas eleições, que acontecerão em 2 meses. Até lá, o vice-presidente Han Duck-soo irá exercer a função de presidente interino. Donald Trump anunciou um cartão que dará cidadania americana para estrangeiros com alto patrimônio. O Gold Card, que irá custar $5 milhões, o equivalente a mais de 28 milhões de reais. O cartão físico exibirá o rosto do presidente dos Estados Unidos e estará disponível nas próximas 2 semanas. O novo visto foi anunciado no mês passado e o protótipo foi apresentado em meio a críticas às novas tarifas globais impostas por Trump. A proposta do Gold Card é oferecer uma versão premium do Green Card, que permite que estrangeiros morem e trabalhem no país permanentemente. O diferencial do visto é isentar o imposto sobre os rendimentos obtidos fora do país, medida que não se aplica para os cidadãos americanos. A expectativa do governo é comercializar até 1 milhão de unidades para atrair o capital externo e reduzir o déficit fiscal. O cartão terá um custo de $5 milhões, o que equivale a 28 milhões de reais.
A proposta será válida para empresários estrangeiros e empresas norte-americanas para contratar trabalhadores qualificados após a aprovação do Programa de Cidadania. Quando uma guerra acaba, sobram a destruição, a saudade de quem morreu e as minas terrestres. Muitas colocadas durante o combate não são desarmadas e continuam provocando tragédias. Segundo a Cruz Vermelha, apenas na Síria, mais de 700 pessoas morreram depois da guerra de Bashar al-Assad. Mas tem mais. Desde a queda de Bashar al-Assad, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha divulgou números que apontam a segurança mais do que frágil na Síria. De acordo com os dados, mais de 700 pessoas morreram no país árabe desde dezembro do ano passado, vítimas de minas terrestres, após a morte do ditador Assad. De janeiro ao início de dezembro de 2024, 912 mortes foram registradas. A organização revelou que as minas terrestres e outros artefatos explosivos tiraram a vida de crianças enquanto estavam brincando, mulheres ficaram feridas enquanto coletavam lenha ou sucata e fazendeiros ficaram mutilados enquanto trabalhavam nos campos. Na faixa de Gaza, as munições explosivas não detonadas matam 2 pessoas por dia, principalmente crianças que são maioria da população. De acordo com o Serviço de Luta contra Minas da Organização Mundial da Saúde, 5 a 10% dos artefatos explosivos que estão em Gaza não foram detonados, e a retirada de todos esses objetos pode levar até 14 anos para ser feita. Essa silenciosa ameaça se alastra pelos escombros da guerra entre Israel e Hamas. As crianças vagam entre os escombros e são atraídas por essas coisas raras, que acabam se tornando armadilhas mortais. Como outros jovens palestinos, um adolescente de 15 anos retornou para casa após o cessar-fogo estabelecido em janeiro, interrompido no dia 18 de março, quando perdeu uma das pernas por conta de um artefato explosivo abandonado nas ruínas de sua casa em Rafah, onde os ataques aéreos foram mais intensos. As armas são descritas como projéteis de artilharia que pesam dezenas de quilos. Não se tem informações de quantas munições não detonadas ainda estão espalhadas pelo enclave, e no norte, onde durante os meses os combates terrestres foram intensos, o tipo de munição sem explodir costuma ser de morteiros, granadas e muitas balas, segundo o britânico Nicholas Orr, um ex-detonador de bombas. Não se tem informações de quantas munições não detonadas ainda estão espalhadas pelo enclave. E no norte, onde durante os meses os combates terrestres foram intensos, o tipo de munição sem explodir costuma ser de morteiros, granadas e muitas balas, segundo o britânico Nicholas Orr, um ex-destruidor de minas. E veja a seguir, dados divulgados com atraso mostraram que 2 anos atrás, quase metade dos estudantes do 2º grau não estavam alfabetizados. E um novo estudo revelou que subir escadas ajuda as pessoas a enfrentarem os problemas que surgem naturalmente com a idade. Os dados divulgados com atraso pelo governo mostraram que o ensino brasileiro continua devendo. Mais da metade dos estudantes do 2º ano não estão alfabetizados. Pior, existem contradições nos números. Os dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica de 2023, divulgados nesta semana, mostram que apenas 49% das crianças do 2º ano do ensino fundamental estão alfabetizadas. Esse percentual é inferior ao índice de 56% divulgado anteriormente pelo governo, baseado em outra avaliação conduzida pelas redes estaduais. A diferença levanta questionamentos sobre os critérios utilizados para medir a alfabetização no país. Os números do SAEB também apontam para uma queda no desempenho em comparação com 2019, quando 55% das crianças foram consideradas alfabetizadas, segundo os critérios atuais. O Ministério da Educação havia barrado a divulgação desses dados, mas após a repercussão negativa, determinou a liberação das informações. O presidente do INEP, Manuel Palacios, alegou que as médias estaduais apresentavam margens de erro elevadas, o que teria motivado a decisão inicial de não divulgar os resultados. A discrepância entre as avaliações pode ser observada em estados como o Maranhão, onde a avaliação estadual indicou que 56% das crianças estão alfabetizadas, enquanto o SAEB aponta apenas 31%. Em São Paulo, os números das duas avaliações são mais próximos, com 52% e 51%, respectivamente. Mas ainda assim há divergências. Em alguns estados, as margens de erro do SAEB chegam a 21%, como no caso da Bahia.
No Congresso, a decisão do governo de inicialmente reter os dados gerou reações e pedidos de esclarecimentos, além de provocações ao Tribunal de Contas da União. Parlamentares questionam a confiabilidade da avaliação estadual usada pelo governo, uma vez que técnicos do INEP já haviam alertado internamente sobre inconsistências na aplicação das provas, como diferenças no número de itens cobrados. Apesar da polêmica, o MEC mantém a posição de que o indicador oficial da alfabetização deve ser a avaliação feita pelas redes estaduais, pois os resultados são considerados na distribuição de recursos do Fundeb. No entanto, especialistas alertam que a divergência entre os levantamentos pode comprometer a formulação das políticas públicas eficazes para melhorar a qualidade da educação no país. A Conmebol, a entidade máxima do futebol sul-americano, abriu um processo para apurar mais um caso de racismo que aconteceu na noite desta quinta-feira na partida entre Sporting Cristal e Palmeiras. Em partida válida pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores, o Palmeiras venceu por 3-2 o Sporting Cristal fora de casa no Peru. Mas o que marcou a partida não foi a vitória alviverde, e sim mais um caso de racismo na arquibancada peruana. Os celestes fizeram gestos racistas em direção à torcida palmeirense. O procedimento realizado pela Conmebol funciona da seguinte forma: os documentos da partida são recolhidos para análise da entidade. Segundo o Código Disciplinar da Conmebol, há uma aplicação de multa de pelo menos $100 mil, o equivalente a R$584 mil, e a proibição de portões abertos para a torcida nos jogos da competição. Em nota, o Palmeiras declarou que é desgastante toda semana se manifestar contra atos racistas. Um novo sítio arqueológico foi identificado no Parque Nacional do Itatiaia, na divisa entre Rio de Janeiro e Minas Gerais. Nomeado Sítio Agulhas Negras, o local abriga pinturas rupestres e está situado a cerca de 2.350 metros de altitude. Os desenhos encontrados são, em sua maioria, formas geométricas, alguns feitos com bicromia, a combinação de cores com vermelho e amarelo alaranjado. Entre as figuras, há também representações de animais, incluindo um desenho que lembra um lagarto visto de cima. Ainda não há uma datação exata das pinturas. O sítio será analisado por especialistas nos próximos meses para determinar a idade dos registros e entender mais sobre os povos que passaram pela região. Esta é a primeira vez que um sítio com pinturas rupestres é identificado no estado do Rio de Janeiro. A presença dessas marcas no Planalto de Itatiaia reforça que diferentes paisagens foram ocupadas por grupos indígenas ao longo dos milênios. Além disso, os traços encontrados têm semelhanças com registros de outros locais do Brasil, sugerindo uma rede de circulação de símbolos e ideias entre os povos antigos. O sítio Agulhas Negras pode ter ligação com outros sítios arqueológicos já mapeados na região, como os localizados em Andrelândia, Baependi e Carrancas, no sul de Minas Gerais. As pinturas rupestres são um dos registros mais antigos da humanidade, usadas para representar cenas do cotidiano, os símbolos das sociedades pré-históricas. Os desenhos eram feitos com pigmentos naturais, como minerais, carvão e argila. As representações mais antigas já descobertas no mundo foram encontradas na Indonésia e datam aproximadamente 51 mil anos. Apesar da importância histórica da nova descoberta, a visitação ao sítio arqueológico de Itatiaia não será permitida no momento. Uma pesquisa apontou que passar horas nas redes sociais pode aumentar o desejo de procedimentos estéticos. Os dados mostram que mais da metade dos entrevistados passam pelo menos mais de 1 hora por dia na internet. Um estudo da Universidade de Boston, nos Estados Unidos, publicado em uma revista de clínica e estética dermatológica, aponta que passar horas nas redes sociais, seguir perfis de celebridades e usar filtros para tirar fotos são fatores que podem aumentar o desejo de passar por cirurgias estéticas. A pesquisa avaliou o resultado de um questionário aplicado em 175 pacientes. Os dados apontaram que 50,9% dos entrevistados passavam mais de 1 hora por dia nas redes sociais e 24% ficavam entre 2 e 4 horas.
A maioria, equivalente a 72%, seguia celebridades e influencers, e 40% acompanhavam contas de dermatologistas e cirurgiões. As perguntas incluíam o número de horas nos aplicativos, como Instagram e Snapchat, os perfis seguidos e a intenção de fazer procedimentos estéticos. Além disso, havia perguntas sobre os entrevistados terem conversado com familiares, amigos e médicos a respeito dessas questões. Segundo os especialistas e o cruzamento dos dados, a decisão de passar por procedimentos estéticos está relacionada ao uso das redes, autoestima e à maior aceitação dessas técnicas. E que, mesmo não seja uma causa direta, as redes sociais podem estimular as pessoas que têm dificuldades com a autoaceitação. De acordo com uma psicóloga, o desconforto estético pode causar impactos emocionais, como o aumento da insatisfação corporal, baixa autoestima e até a depressão. Um estudo realizado na Bélgica mostra que subir escadas é uma maneira fácil e eficaz de reverter a perda de força decorrente do envelhecimento. A pesquisa se baseia em estudos anteriores, que mostraram que uma escada pode ser uma fonte eficaz de exercício. Segundo, o novo estudo, subir escadas pode favorecer o ganho de potência muscular, algo fundamental para evitar quedas na terceira idade. Pesquisadores na Bélgica designaram aleatoriamente 46 adultos saudáveis com idades entre 65 e 80 anos para um treino em máquina de leg press ou um exercício de subida de escadas. O estudo mostrou que tanto o treino na máquina quanto subir 2 lances de escada algumas vezes, 2 vezes por semana, durante 12 semanas, levaram a ganhos na potência muscular e na funcionalidade. À medida que envelhecemos, começamos a perder não apenas força muscular, mas também potência. E a potência muscular, a capacidade de uma pessoa utilizar sua força rapidamente, é crucial para que adultos mais velhos consigam se equilibrar em caso de tropeçar. Os resultados da pesquisa mostram que subir escadas pode ser uma maneira acessível e caseira para os idosos desenvolverem potência muscular. 2 vezes por semana, os participantes do estudo se exercitavam em um laboratório da universidade por 35 minutos. Após um aquecimento de 10 minutos em uma bicicleta ergométrica, realizavam 2 exercícios para a parte superior do corpo em máquinas de musculação, de supino e remada baixa. Depois, metade dos participantes foi designada aleatoriamente para um treino na máquina de leg press e a outra metade para um exercício de subida de escadas. O grupo da escada começou com 4 séries de subidas em uma caixa de cerca de 30 ou 40 centímetros de altura, esquema conhecido como step-ups, alternando 2 séries por perna para induzir fadiga muscular e construir força. Os participantes se moviam em um ritmo lento e controlado, levando 2 segundos para subir e outros 2 para descer. Na 5ª semana, começaram a subir o mais rápido possível 2 lances de 6 degraus, cada com um patamar intermediário, e descansavam por 45 segundos, o que incluía a descida. Repetiam essa sequência 4 vezes e não podiam pular degraus nem usar o corrimão. Ao final do estudo, os participantes desse grupo usavam coletes com peso ao subir os degraus. O outro grupo fez 4 séries de 12 a 15 repetições em uma máquina pneumática de leg press que usa ar pressurizado para criar resistência, alternando 2 séries por perna. Após 4 semanas, os pesquisadores instruíram os participantes a empurrar o mais rápido possível com as pernas, chegando a se impulsionar para fora da plataforma da máquina. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você, aproveite bem o final de semana e fique na paz. Tchau.